o Marco Piloto, na entrevista anterior, também mencionou, foi de encontrar as suas ideias, falou muito sobre o amor ao clube, mas principalmente sobre o amor à terra. Sente que isso se vai perdendo com o tempo, que os jogadores não estão tão focados no facto de estarem a defender a sua terra, a sua freguesia? Sim, isso acaba por acontecer porque o que é que tem acontecido ultimamente? Eu treinei o Pé da Rubras e levei se calhar 3 ou 4 miúdos aqui para o Pé da Rubras. E eles, se calhar, a percurso deles agora está no Pé da Rubras. Levei outros miúdos, na altura, no Moabense. E eles continuam no Moabense, ou seja, vai-se perder, não é? Os pais deles jogavam cá no Vilachá e eles iam ver os pais a jogar e a ideia deles, certamente, queria ser jogador como o pai. E se calhar não trocam o Vilachá por outro clube. É um pouco onde se vai perder essa querer representar a Vilachá, é um pouco isso. É eles saírem daqui para jogar noutras freguesias, noutros clubes, e depois perde-se aquela mística que existia cá em Vilachá. Eu acho que é essa a razão fundamental de se perder um pouco, mas aqueles que continuam têm sempre essa vontade e por vezes não trocam o Vilachá por dinheiro por melhores condições. E, no meu caso também, porque eu tinha propostas para treinar outros clubes. A minha vida profissional também não permite muito essa situação, mas prefiro treinar no Vilachá. Pensa que a distância entre a freguesia de Vilachã e o centro de cidade de Vila do Conde é um fator que condiciona na hora de poder escolher e cativar novos jogadores? Eu acho que esse não é o grande problema hoje. O grande problema de Vilachá é as condições. Porque nós aqui temos jogadores e eles saem de cá. Claro que se a gente for a Vila do Conde buscar jogadores, são jogadores de qualidade, porque vieram da formação e têm aquilo que o treinador quer. Mas o grande problema de Vilachá hoje é ao contrário. É os jogadores que têm potencial saem de cá. Essa é a maior dificuldade que nós temos hoje para lutar pelo título, para andar sempre lá em cima. Atualmente ainda está à procura de reforçar a equipa? Ou... Sim, isso, a reforçar a equipa é algo constante. É algo constante. E eu, no sentido do futebol concelhio, dou preferência ao jogador da terra. Mas não fecho a porta a ninguém que traga qualidade exterior, não é? Agora, este o querer de Vilachá, eu acho que sendo natural de Vilachá, ou presidente de Vilachá, cria mais mística. Se vem de fora e tem qualidade, ele insere-se nessa ideia da mística. Olhando aos jovens jogadores que recebeu este ano, tem algum debaixo do olho? Acha que há algum que se possa destacar dos restantes que tem ali? Sim, por acaso nós temos tido formação futebol júnior no concelhio. É futebol de 7, depois eles adaptam ao futebol de 11. Mesmo alguns ainda jogaram ano passado, que eu chamei-os. 2 subiram para um guarda-redes e tem outro que subiu, é o primeiro ano de sénior, tem qualidade. Tem 2 miúdos que são júniores, tem qualidade. Também já jogaram, mesmo sendo o primeiro ano de júnior, já jogaram nos séniores. Tem mais 2 ou 3 miúdos que ainda são juvenis, têm 15 ou 16 anos. É um bocado difícil no futebol concelhio e eles terem hipótese neste momento. Mas treinam connosco, amanhã não sabemos o número de jogadores que vamos ter no plantel, podem ter a oportunidade. E esses jogadores que eu falei, os 2 primeiros e os 2 segundos, podem fazer parte da equipa principal do Vilachá. Têm qualidade para isso. Depende depois se eles vão conseguir a tal situação que falámos há um bocadinho, se eles vão querer agradar as ideias, o compromisso com o treinador e se calhar se eles no campo colocarem em prática aquilo que eu vou transmitir ou a equipa técnica vai transmitir, podem ser a primeira opção. Porque eles têm qualidade. No futebol amador há muito aquela questão de ser mais físico do que o habitual, parecia. Quando um jovem sobe a sénior, ainda por norma são muito fracos fisicamente. Acha que o facto de terem mais ou menos habilidade poderá compensar os fatores físicos e até mesmo a falta de experiência? Sim, e isso também é uma realidade.
E ainda por cima eles até vêm de futebol 7, o posicionamento no campo traz mais dificuldades. E eu por acaso joguei também, esqueci-me de dizer, joguei no Guilhado, que era uma equipa que foi formada cá em Vilachá. Na altura a Associação Desportiva de Vilachá estava no Federal e havia o Guilhado que jogava no campeonato de Conselho. Isto talvez já 20 anos atrás. E aí não, aí era difícil de jogar. Porquê? Era só mesmo aqueles que não tinham possibilidade de jogar no Federado que jogavam ali e era mesmo duro e viril, era complicado. Eu joguei um ano e disse que não jogava mais. Hoje, há muita qualidade no futebol concelhio. É quase ao contrário. Preferem jogar no futebol concelhio. Há equipas que se calhar dão melhores condições que o federado. E nós temos notado que o futebol concelhio está noutro patamar, que não aquilo que eu joguei. E esses miúdos, claro que não naquelas posições centrais do jogo que é preciso manter, não é, o contacto, ganhar bolas, mas têm qualidade para jogar noutras posições no campo em que podem desequilibrar pela sua capacidade técnica que eles têm. Agora, olhando à atual situação que o país vive, o Marco na entrevista anterior também referiu que os treinos têm sido um bocadinho complicados em termos motivacionais. Como é que está a ser a preparação? É assim, nós no início ainda tivemos 22, 24 jogadores e eu nem pensava fazer um treino tipo 11 contra 11, mas acabámos de fazer. Hoje em dia é complicado e eu até tento gerir com eles, por exemplo, para a semana. O Porto joga terça, o Benfica joga quinta, vamos treinar na segunda-feira, que é para ver se conseguimos juntar. Mas depois um familiar de um, porque é de idade e ele não vem ao treino, o outro porque teve um caso na empresa também não vem ao treino. Ou aqueles que vamos treinar, tentamos potenciar já algo a nível de combinações, a nível de qualidade técnica, porque também não podemos exigir os jogadores não conseguindo fazer um treino em que eles queiram treinar. Nós fizemos um treino, quando estávamos ainda alguns, mais físico, e eles queixaram-se logo. Depois, alguns já não vieram no treino a seguir. Do momento que a gente não tem uma data de início de campeonato. Brincadeiras, competição, na brincadeira, não é? Que é para conseguirmos aguentar o barco até ver se há uma data de início ou não. Uma vez iniciando-se a época, quando isso acontecer, quais são os planos para essa época? Se iniciar a época, primeiro é a tal situação, como as características, definir o plantel, ver as características dos jogadores, definir com eles um modelo de jogo e depois trabalhar durante a época, porque nós não temos tempo para fazer uma pré-época com 2 treinos, se nós vamos estar a definir o modelo do jogo como deveria ser, não é? Quando começamos o primeiro jogo não temos pernas para jogar. Ou seja, se calhar no final do campeonato vamos ter o modelo de jogo interiorizado. Ou seja, vai ser uma época diferente das outras todas, mas acima de tudo o que eu pretendo nesta época, se realmente existir, é que estes jogadores, que a maior parte são da terra, continuam na próxima época e aí já está mais definido o nosso modelo de jogo, já se calhar temos outra capacidade de jogar contra outras equipas, porque há equipas que se reforçaram muito e depois a qualidade dos jogadores e a experiência que eles têm no campeonato marca a diferença. Será sempre uma espécie de pré-época prolongada, já sempre a pensar numa próxima época? Sim. É pena que nós já é para aí o 3º ano que chamamos o ano zero, porque, entretanto, a direção mudou há 2 anos atrás, ano zero. Depois foram para aí 8 jogadores embora, começamos outra vez, ano zero. E este ano, como o Mindelo formou a equipa, foram 7 ou 8 jogadores, ano zero, ou seja, andamos sempre mas pronto. Para mim, treinador, e para a equipa técnica, se calhar também é uma motivação, porque nós vamos evoluindo novos jogadores, novas características, a nível de exercícios também vamos adaptando aos jogadores, àquilo que queremos e temos que pensar, já não podemos pensar a curto prazo, temos que pensar
sempre a longo prazo, não é? Na questão do modelo de jogo, de objetivos, porque sem jogadores e sem condições, que é a maior dificuldade que nós temos, sem as condições, não conseguimos. Agora que fala em condições, Vila de Conde tem cada vez mais, a nível geral, tem cada vez melhores condições para a prática desportiva. O que é que ainda há a melhorar no campeonato? Pessoalmente e a nível da associação, é mesmo isso. É que nós, além de não termos as condições desejáveis, balneários, sintético, ainda temos que suportar as despesas. O nosso campo é municipal e nós temos que suportar as despesas da luz e do gás. Se não tivéssemos que suportar essas despesas, podíamos dar uma compensação aos jogadores, se calhar alguns jogadores que vão para fora porque vão jogar no sintético, se calhar ficavam cá a jogar. Ou seja, essa é mais uma dificuldade que nós temos. Não podemos compensar os jogadores, não podemos, se calhar, dar nada aos jogadores que vêm de fora, porque o orçamento basicamente vai todo para despesas. É uma dificuldade acrescida que nós temos. É essa, é a nível de condições físicas. Agora, a nível de conseguir. Com os sintéticos, acho que melhoramos bastante. E a tal situação que me move, a mim, move ao Marco e certamente move aos outros. Se queremos jogar em Vila Chá. Se nós formos jogar para outro campo, não é a mesma essência. É a mesma situação que o Rio Ave. O Rio Ave jogou no estado da Avenida. Porquê que ele não foi jogar no Barzinho quando estava... O Barzinho era roubado. É a essência. Olhando a um nível mais pessoal, o futebol é uma carreira ou é apenas um hobby? É mesmo um hobby. No futuro poderia passar mais que um hobby. Isto é, se nós tivéssemos um sintético e se tivéssemos outras condições, ponderava, não é assim, não posso deixar a minha profissão, mas se calhar dedicava mais no outro aspecto ao futebol de formação. Mas sempre dentro da área do hobby, nada muito concreto a nível de profissionalismo, mas sempre querendo mais alguma coisa a nível de formação, porque Vila Chá, como Caxinas, é por aqui que existem os talentos, aqui na zona costeira, é onde existem os talentos e a gente devia-os. Acha que tem alguma coisa a ver com o facto das raízes virem de pescadores? Eu penso que sim. Mais raça, mais atitude. Essas características. Quais são os próximos passos a nível de carreira no futebol, no futuro? Assim, os meus objetivos, aquilo que eu já tive a experiência de uma segunda nacional de júniores no Alfenense e que vi que a realidade é outra. Para mim foi uma boa experiência, foi um sacrifício familiar que eu tive que fazer, porque nós treinávamos 4 vezes por semana, depois normalmente almoçávamos antes do jogo, porque depois tínhamos que ir jogar a Aroa, Cap na Fiel, e já ali já era um bocado exigente. E é isso que eu pretendo que no futuro o Vila Chá consiga não chegar a esse patamar. É muito difícil, porque eu também no Pedro Rubras e o Pedro Rubras na formação ainda não conseguiu chegar ao Nacional, por exemplo, e tem já uns anos de primeira divisão, não é fácil. Mas o que eu pretendia era cá em Vila Chá, nós, numa questão social, com os miúdos, principalmente, dá-los essa possibilidade de formação, para eles chegarem a séniores e quando chegam a séniores terem as portas abertas. Porque é isso que eu sinto. Chega aqui um miúdo que veio de futsal, porque muitos jogadores que aparecem são de futsal. Mas chega aqui um miúdo de futsal e nós temos que estar outra vez a trabalhar-nos os princípios, não é? E aperfeiçoá-los. Se nós trazemos os da formação e uma geração e eles chegam a séniores e temos uma equipa fantástica. E era isso que eu, se no futuro em Vila Chá criado em condições, é esse o meu objetivo. É com a direção definirmos um projeto e trabalhar nesse sentido. Principalmente a parte social dos miúdos. Dar aquilo que eles, por exemplo, não conseguem chegar ao Rio Ave neste momento.
Neste momento ninguém consegue fazer uma captação, a não ser se forem para as escolinhas, não é? Conseguem entrar no Rio Ave. O miúdo que quer fazer uma captação ao Rio Ave não consegue. E eu cheguei a ir de bicicleta, saí do trabalho com 15 anos, ia de bicicleta ao estado da avenida, chegava lá, treinávamos, vinha outra vez, pá, ia às 11 da noite de bicicleta, sem luz. Hoje em dia o Rio Ave está num patamar que isso não é possível. E aqui nos redores temos Bernardo Pinheiro, que faz esse esforço, não tem condições porque o campo é plano, e este ano parece que já vão treinar outro sítio, mas acaba por não ser a mesma coisa. Não treinando na terra, uma cieira, muitos anos também com formação, e acho que aqui Belanchá precisava, sendo o campo camarário, acho que era a obrigação da Câmara já ter feito alguma coisa em Belanchá. Ainda há pouco mencionou o cariz social do futebol. Sente que isso tem grande impacto aqui na terra, o facto de conseguir desviar os miúdos de outras situações que lhes possam suceder, até mesmo distraí-los daquela realidade que falava no início, de jogos de computador, redes sociais e isso. Sim, eu acho que era fundamental. E eu digo isto porque pelas experiências que eu tive, porque depois os miúdos têm que treinar, por exemplo, terça, quinta e sexta. E eles têm que ter esse compromisso de ir aos treinos. E eu não estou a dizer que nós íamos levar uma mensalidade, mas se calhar um compromisso deles, porque senão depois também não fazem parte do grupo. E, ou seja, eles estando fazendo essa parte do treino, já não estão no computador, já não estão nas redes sociais. Se nós depois conseguíssemos motivá-los com algum, como é que é dizer, com algum, a nível de treino específico, de técnica de corrida, desenvolvimento de capacidades técnicas que hoje em dia existe, se calhar e eles ganhavam motivação e queriam ir treinar. Ou seja, quando saísse da escola, a primeira coisa que eles tinham no pensamento era treinar. Era como acontecia quando treinava. Você tem tido alguns jogadores que têm ido à seleção concelhia. Sente que essa preocupação nos jogadores é um objetivo deles irem à seleção concelhia, porque depois a seleção concelhia oferece-lhes outras oportunidades? Eu, por acaso, estou a treinar no Conselho e não sei se os jogadores foram como eu, treinador, à seleção. Mas se não foram, foi na época anterior. Sinto que isso é como os jogadores que jogam nos clubes. O ponto mais alto do jogador é representar, não é? Neste caso é o conselho, é a seleção, e depois cria-lhes uma imagem, não é? Dá-lhes uma oportunidade que eles nunca tiveram. É jogar contra jogadores profissionais. É um andamento totalmente diferente e eles até ali podem também, alguns jogadores, se forem jovens, dar o clique e dizer assim: como é que ele chegou lá e eu não chego? O que é que eu preciso fazer? E pode ser a motivação para darem o salto. Sim, sem dúvida. Olhando agora, fazendo uma retrospectiva da sua carreira, quem é que tem que agradecer o facto de ter conseguido o que já conseguiu hoje e de estar aqui? É assim, primeiro é a minha esposa e ao meu filho, porque a privacidade de eu estar no futebol e não estar com eles, não é? O tempo que eu os retirei, e eles são os mais prejudicados, que é mesmo assim. Depois, para treinador de futebol, a primeira pessoa e a única que eu posso agradecer é o antigo presidente da Associação Desportiva de Belanchá, o Luís Tarroso, porque a certo momento de uma época e ele convidou-me para substituir o treinador porque os objetivos já não tinham sido atingidos e pronto, e achou que eu tinha características para ficar à frente da equipe, e isso aconteceu. E depois, na época a seguir, eu com a ajuda dele, fui tirar o curso de treinador à Póvoa de Varzim, e a partir daí, pronto, eu procurei sempre me valorizar a nível de conhecimento. César, em jeito de despedida, em meu nome e em nome do 11inicial.pt, queria agradecer-lhe mais uma vez a disponibilidade e todo o apoio que nos tem prestado também a esse projeto. Desejo-lhe muitas felicidades e que o próximo ano então corra consoante planeado. Obrigado igualmente e sucesso para a vossa
programação, aguça o desenvolvimento do desporto em Vila de Conde, que é isso também que faz falta. Muito obrigado.